Agora falar para vocês da situação caótica da Lagoa do Iriri, em Rio das Ostras. Quando você olha assim, poxa, que coisa linda, né? Mas é só aparência. Esse importante corpo hídrico e ponto turístico de Rio das Ostras continua poluído e, consequentemente, proibido para o banho, né, gente? O problema se dá pelo despejo de esgoto sem qualquer tratamento e agora pela presença do caramujo africano. Acompanhe. A Lagoa do Iriri, em Rio das Ostras, é um desses lugares de encontro total com a natureza. Aves, peixes, restinga, mata, uma grande área de preservação ambiental. Mas a conservação, de fato, depende da execução do plano de manejo, que estabelece as ações de manutenção da área. As medidas de proteção não têm sido aplicadas no corpo hídrico. Especialistas em meio ambiente acompanham há mais de 2 décadas as condições sanitárias que envolvem o despejo de esgoto não tratado. O plano ele foi aprovado desde 2023, então eu acredito que a Secretaria de Meio Ambiente, mais os órgãos que são fixos, independentemente do governo que assume, elas têm esse compromisso de desenvolver e nós não vemos nenhuma ação sendo feita de acordo com o plano. Porque as exigências de análise, ela vem mais do que seria acima da vulnerabilidade. Essa avaliação bioquímica, né, vamos dizer assim, avaliação se tem a presença da larva ou não do ciclo da esquistossomose e outros tipos de patogênicos, deve ser feito de uma forma constante. Então o poder público ou ele assume essa responsabilidade de contratar laboratórios para fazer essas análises ou conversa, né, com uma exigência, vamos dizer assim, da empresa da concessionária que assumiu o nosso município em fazer essas análises sobre a Lagoa do Iriri e transparecer isso para a população. Segundo o Instituto Estadual do Ambiente, órgão responsável pela análise da qualidade da água, desde o início de março deste ano, a lagoa está imprópria para o banho, situação que se repete ao longo dos anos. Se a lagoa não perder a sua emissão de esgoto in natura, está sendo jogado dentro dela, todo esse espelho d'água que já está contaminado pelos órgãos ambientais, já foram feitas análises, já provaram que a balneabilidade aqui, o banho é proibido. Se mergulhar, você pode pegar uma doença. E a falta de cumprimento do plano de manejo é a causa disso. As belezas naturais que envolvem a Lagoa do Iriri escondem os problemas ambientais sofridos pela área de preservação. Além do despejo de esgoto, as análises realizadas aqui apresentaram a presença do caramujo africano, principal hospedeiro do parasita da esquistossomose, doença que pode afetar o fígado, bexiga e outros órgãos. Se nós temos falta de saneamento básico na região onde tem a lagoa, que está apresentando imprópria, e dentro da lagoa nós temos o caramujo, que faz o ciclo da verminose e da esquistossomose, então a gente pode ter um problema ambiental bem pior, né? São 2 larvas que existem, né, que fazem parte desse ciclo, né? E essas larvas, elas saem tanto do caramujo como também saem do corpo humano, né? Quando o homem ele está contaminado. Então, assim, e a forma de proliferar no ambiente é a falta de saneamento básico. Então, se não tiver saneamento básico, né, e se não tiver o controle também populacional desse caramujo, né, que acaba se desenvolvendo devido à ação humana também em certas lagoas que nós temos aqui, nós temos grandes possibilidades dessa larva estar presente na lagoa, onde os banhistas, ao tomar banho, essa larva entra pela pele. E aí ampliando o aspecto de contaminação de toda a população. As plantas aquáticas voltam a ocupar o espelho d'água na área de uso do público. A barreira de proteção com tambores já não impede a passagem das plantas. Do alto do mirante, é possível observar a dimensão da área tomada pelas alfaces d'água. Todo o restante da lagoa está coberto pelo tapete verde. A lagoa está agonizando e a lagoa ela só não morre de vez porque ela se recupera. O poder da natureza é muito grande. Eu acho que é isso que contam
as outras pessoas. Como o poder da natureza é muito grande para a sua regeneração, eles acabam deixando de lado. Mas dado o momento haverá um colapso. E o colapso mostra quando você tem uma grande proliferação, como está acontecendo agora, de plantas aquáticas. Que a planta aquática é aquela situação da natureza assim, eu preciso de ajuda. Então eu vou tentar resolver o problema. E vem a planta aquática, começa a comer toda essa matéria orgânica, elas proliferam, crescem, só que ela acaba tirando oxigênio, acaba criando sombra. Então todos os animaizinhos, os peixinhos, a vegetação que está embaixo desse espelho d'água sofre com isso. Nesse sofrimento, a lagoa vai morrendo, e a palavra é correta, agonizando, agonizando, uma morte lenta, uma morte lenta. Daniele e a mãe admiravam a natureza, mas com sentimento de tristeza por não poderem usufruir do local de forma plena. É uma tristeza e você vê as pessoas tomando banho assim mesmo, não tem nenhum aviso que a água está imprópria para banho. Então as pessoas desavisadas tomam banho e fica só, a gente só pode contemplar e não pode usufruir, né? É triste, é triste. E se as medidas necessárias de preservação não forem tomadas a tempo, é grande o risco da Lagoa do Iriri se tornar um local apenas para a contemplação. Nós temos uma unidade de conservação que é referência em todo o estado. Por que nós vamos ter somente uma lagoa contemplativa na nossa região? Esse não é o objetivo. Se você tem uma unidade de conservação e você tem uma gestão para fazer nessa lagoa, não quer dizer que você vai somente atender um problema que tem e cercar a lagoa e fazer com que as pessoas não possam mais tomar banho. Então, isso é um problema ambiental, é um problema que pode ser resolvido. E a nossa lagoa ela é para uso público, né? E tem que ter uma qualidade na sua lâmina d'água, né? Sua qualidade ambiental, microbiológica, para que todos possam continuar usando nossa APA da Lagoa do Iriri. Olha, nós temos dois problemas aí na Lagoa do Iriri. Um problema ambiental e outro de saúde pública. É a grande verdade. Tá aí, o esgoto tomando conta da lagoa e agora o caramujo africano que pode provocar a esquistossomose. E o pior de tudo, gente, é que as autoridades não tomam uma atitude para acabar com esse problema. É tão simples. Primeiro, despoluir a lagoa, impedindo o lançamento de esgoto. Basta isso, gente, porque a própria lagoa vai se recuperando aos poucos do esgoto, vai eliminando o esgoto que já está dentro dela, mas tem que evitar o lançamento de novas remessas de esgoto, né? O caramujo africano, ele não tem predador natural, então é preciso de um outro trabalho para eliminar. Sem o esgoto, eu tenho certeza que o caramujo vai vazar daí. Agora, é impressionante a omissão da prefeitura de não colocar sequer uma placa dizendo que essa lagoa está proibida. Gente, isso é inaceitável. É a saúde das pessoas que está em risco por conta da falta de atitude da prefeitura. A gente vai cobrar deles, tá?